Potência com números racionais na forma de fração. Então, aqui eu tenho os números racionais, só que na forma de fração. E agora vamos ver a potência, ok? Na potência eu tenho a base e eu tenho o expoente. Só que nesse caso aqui eu tenho uma base em forma de fração, uma base racional, certo? Então, o que que acontece? É que eu tenho 2 quintos elevado a zero. Então, a base, 2 sobre 5. Então, é obrigatório colocar parênteses, porque estou dizendo que a base é 2 quintos, o 2 e o 5 estão sendo elevado a zero, certo? E não só o 2. Então, aqui eu tenho 2 quintos elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui está resolvida essa questão. Todo número elevado a zero é igual a 1. Aqui eu tenho 3 sétimos elevado a 1. Isso quer dizer, ó, entre parênteses, quer dizer que é o 3 e o 7, 3 sobre 7 que está sendo elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ora, porque eu tenho que repetir uma vez a base. E quem é a base? 3 sétimos. Então, aqui é 3 sétimos. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Se o número fosse negativo, vamos ver aqui que eu fosse menos 2 terços, um exemplo, elevado a 1. Ora, eu tinha que repetir a base uma vez. E quem é a base? Menos 2 terços. Então, o resultado menos 2 sobre 3 ou menos 2 terços. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo, é igual à base. Agora, eu tenho aqui menos 2 quintos elevado a 2. Isso quer dizer que eu tenho que elevar menos 2 quintos a 2, que é a base menos 2 quintos. Então, é obrigatório aqui, parênteses. Como ele é um número negativo, eu tenho que repetir duas vezes, porque o expoente indica que eu tenho que repetir duas vezes, então eu vou ter o quê? Menos 2 quintos vezes menos 2 quintos, ok? Menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. Então, aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Menos por menos dá mais, então aqui vai ser positivo. E agora eu multiplico os numeradores, vou colocar aqui, 2 vezes 2, que dá 4. E multiplico agora os denominadores, 5 vezes 5, que dá 25. Então, o resultado de menos 2 quintos elevado a 2 é igual a mais 4 sobre 25. Então, aqui está o resultado, ok? Vamos ver esse outro aqui. Eu tenho menos 2 terços elevado a 3. Perceba que aqui eu tenho base negativa, expoente par, resultado positivo. Agora eu tenho uma base negativa e o expoente ímpar. Vamos ver qual é o resultado. Se eu tenho menos 2 terços elevado a 3, quer dizer que eu tenho que repetir menos 2 terços, que é a base, 3 vezes. Como ele tem negativo, então eu vou usar parênteses. Menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 2 terços. Então, aqui, menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. Então, o resultado aqui vai ficar negativo. Agora, eu multiplico os numeradores. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui vai ser 8. Aí, sobre. Agora, eu multiplico os denominadores. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, vai ficar menos 8 sobre 27. Então, eu tenho uma base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Pronto. Quando vai dar negativo? Agora, eu tenho aqui uma base, 3 sétimos elevado a 2. Vamos lá. A base positiva. 3 sétimos elevado a 2. Então, eu repito. 3 sétimos vezes 3 sétimos, ok? Então, aqui eu vou multiplicar os numeradores, 3 vezes 3, depois os denominadores, 7 vezes 7, certo? Então, vamos lá.
3 vezes 3 dá 9. 7 vezes 7 dá 49. Ora, o que que acontece? Quando eu tenho 3 sétimos elevado a 2, certo? É a mesma coisa de você colocar 3 elevado a 2 e 7 elevado a 2, ok? Esse 2 é expoente do 3 e expoente do 7. Por isso que eu tenho que usar parênteses. Então, tanto faz eu colocar assim, como colocar assim. Então, desse, como os expoentes são iguais, ó, eu posso transformar desse em uma única potência, né? Ou desse nesse. Porque quando eu faço 3 elevado a 2, é a mesma coisa. Vamos lá. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. E 7 elevado a 2 é 7 vezes 7. Perceba se não dá o mesmo resultado aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9 e 7 vezes 7 dá 49. Então, ó, é a mesma coisa de colocar nesse formato, ok? Então, o que que acontece? Se eu tenho agora, certo? Eu tenho aqui o expoente negativo, certo? O que que acontece quando o expoente é negativo? Então, quando o expoente for negativo, eu preciso tirar esse menos daqui, do expoente, ok? Veja que os outros são todos positivos, mas esse aqui é negativo. Então, para tirar esse negativo aqui, eu tenho que fazer o quê? Inverter a base. Ao inverter a base, ele perde o menos e fica positivo. Aí eu tenho 5 sobre 2. O inverso dele, como é o inverso? É o que é numerador passa a ser denominador, o que é denominador passa a ser numerador. Ou seja, é inverter essa numeração aqui. Eu tenho 5 meios, o inverso vai ser 2 quintos, ok? 2 quintos. Então, ao inverter a base, ele vai perder o menos e vai ficar positivo, ok? Então, para tirar o menos do expoente, eu preciso inverter a base. E quem é a base? 5 sobre 2. O inverso de 5 sobre 2 é 2 sobre 5. É só inverter. Estou com a caneta aqui, inverti, né? Pronto, a mesma coisa acontece com o número. Então, aqui, aí perdeu o menos, elevo ao expoente positivo. Agora é só resolver. 2 quintos vezes 2 quintos. 2 vezes 2 dá 4. E 5 vezes 5 dá 25, ok? Mas vamos ver aqui outro exemplo, ok? Esse exemplo aqui. Eu tenho menos 1 quinto elevado a menos 3. Observe que eu preciso tirar o menos do expoente. Professora, mas tinha um menos também aqui na base. Mas esse aqui eu não preciso tirar. Eu preciso tirar o menos do expoente. Para tirar o menos do expoente, eu preciso inverter a base. E qual é o inverso da base? Certo? O menos continua. O inverso da base vai ser o quê? 5 sobre 1. E aqui é elevado a 3. Então, ele perde menos e fica mais. Então, o mais não aparece. Ele fica negativo, fica positivo. Só é negativo se tiver um sinal de menos. Sem o sinal de menos, ele fica positivo. Então, vai ficar menos 5 sobre 1. Esse aqui, ele não perde. Continua. Se você observar, eu tenho 5 dividido por 1. 5 dividido por 1 é 5. Como ele está com menos, ele continua aqui com menos. Então, vai ficar menos 5 elevado a 3. Então, aqui é só resolver a potência normalmente. Menos 5 elevado a 3 vai ser menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Aí, menos por menos dá mais, mais por menos dá menos. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Agora vamos ver esse outro aqui. 2 quartos elevado a menos 4. Então, eu tenho o expoente
negativo. Então, você tem que observar que o menos está no expoente. Então, eu preciso tirar o menos do expoente e não da base, como aqui eu não tirei o da base. Eu fui até o final, deu negativo, mas eu não precisei tirar. Então, eu preciso tirar aqui do expoente. Ao tirar do expoente, eu preciso inverter a base. Então, eu tenho 2 quartos, o inverso vai ser 4 meios. E agora eu elevo ao expoente positivo. Se você observar, eu tenho aqui 4 dividido por 2. Sempre que o numerador der para dividir pelo denominador, você pode fazer a divisão logo. Por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2, então aqui vai ficar 2. 2 elevado a quem? A 4. Como é só um número, ele pode ficar sem parênteses agora. Com 2 números é obrigatório. Então, 2 elevado a 4, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Ou seja, está resolvida aqui a questão. Então, aqui eu tenho mais 3 oitavos elevado a 2, eu tenho um número positivo elevado a 2. Perceba que aqui ele já está positivo, diferente daqui. Então, não preciso inverter. Eu só inverto se o expoente estiver negativo. Então, aqui é só repetir. Como é 3 oitavos e ele é positivo, certo? Ele é positivo, então eu posso repetir 3 oitavos vezes 3 oitavos. Ele aqui continua sendo positivo. 3 vezes 3 dá 9 e 8 vezes 8 dá 64. Professora, mas se eu quiser usar o mais? Se eu quiser usar o mais, vai ter que fazer assim, ó. Mais 3 oitavos, vou ter que usar parênteses. Vezes mais 3 oitavos, certo? E fazer o jogo de sinal. Mais por mais dá mais. 3 vezes 3 dá 9. 8 vezes 8 dá 64. Perceba que esse aqui é positivo, não tem o sinal de mais, mas esse é positivo e tem o sinal de mais.